E Goiás ultrapassou ontem a marca de 100 mil casos de coronavírus. O número veio pouco mais de 5 meses depois de terem sido diagnosticados os primeiros pacientes no estado. De lá para cá, deu para ver que diversas coisas mudaram. Milhares de pessoas perderam a vida, outras se recuperaram sem sintomas, o comércio fechou, reabriu. Mas quais serão os próximos reflexos da Covid-19 por aqui? A gente vai entender conversando mais com o professor de infectologia do Centro Universitário São Camilo, Robert Fabian Crespo. Dr. Robert, bom dia, tudo bem? Bom dia, Natália, tudo bem, graças a Deus aqui na luta, como sempre. Bom, a gente está falando de casos específicos aqui de Goiás, mas dá para dizer que não só aqui, em outros estados, a quantidade de diagnósticos nesse tempo, praticamente 5 meses, está dentro do que era esperado para a evolução da doença aqui no país? Sim, o que a gente esperava era que aumentasse mesmo o número de casos, fundamentalmente por 2 motivos, né? Primeiro que se aumentou a testagem, né, tanto do PCR e agora da sorologia e do teste rápido. Isso tem facilitado com que a população possa, tendo sintomas, fazer os testes mais precocemente, com resultado rápido e tudo mais. E, por outro lado, né, como se comentava agora há pouco, essa abertura, reabertura, fechamento, volta uma área para trabalho, fecha novamente. Então, esse vai e volta da reabertura para as atividades, também isso tem contribuído bastante para um aumento do número de casos. E isso, de fato, a gente está observando não somente, né, no estado de Goiás, como nos outros estados. Aqui em São Paulo está acontecendo a mesma coisa. E após esse último período de flexibilização, né, que a gente está indo aí da fase vermelha, laranja, amarela, verde e tal, a gente tem observado que, de fato, está havendo um aumento do número de casos toda vez que o estado ele muda de faixa, né, de reabertura, da flexibilização. Então, esperava-se mesmo que chegasse a esses números e, assim, com o decorrer dos meses, vão continuar aumentando o número de casos, porque está se testando mais, as pessoas estão se expondo bastante, e agora com a abertura dos restaurantes, né, podendo abrir tanto no horário do almoço quanto à noite, isso tem facilitado o contato entre as pessoas, e mesmo não havendo grandes aglomerações, isso faz com que possíveis indivíduos portadores sadios possam estar em contato com mais pessoas, o que facilita a transmissão da doença. E, Dr. Robert, Goiás demorou relativamente a atingir esses altos índices de infectados na média diária. Está praticamente, como o senhor disse, com todas as atividades funcionando agora. Existe uma perspectiva, então, de que os casos aumentem ainda mais? E dá para a gente falar em perspectiva de platô? E esse platô, de fato, ele existe? A gente sempre chega a ele, depois tem a queda? Sim. Esse platô ele está acontecendo no país inteiro de uma forma geral. O que diferencia em relação aos platôs que apareceram em outros continentes, né, como na Europa ou mesmo nos Estados Unidos, é que ele está durando muito tempo, né? Geralmente o platô tem uma tendência de duração de 30, 45 dias no máximo para depois ter um descenso do número de casos. Mas aqui nós já estamos há 3 meses, né, no platô. Tanto no número de pacientes diagnosticados quanto no número de óbitos. Isso é um indicativo de que realmente as medidas preventivas elas não estão sendo realizadas de maneira otimizada, porque nós continuamos tendo um número de casos grande, o que significa que está havendo transmissão da doença, tá? O percentual dessas pessoas que estão indo a óbito está se mantendo, porque o número de casos diários está praticamente igual e com oscilações para aumento, nem sequer para descenso. Então, isso faz com que esse platô se mantenha e ele é um reflexo de que as medidas de prevenção não estão sendo feitas da maneira correta. Nós não temos mais, né, a quarentena, nós estamos mais praticamente isolados. Estão se liberando várias áreas do comércio, restaurantes, cinemas, etc. Isso, sem dúvida, vai fazer com que o número de casos aumente mais. Isso é inevitável, enquanto estiver dessa forma. E o que deveria ser feito, então, na visão do senhor? Olha, como nós
já vimos, né, das experiências na Europa, nos Estados Unidos e mesmo na Ásia, é fundamental que continue se fazendo uma quarentena e ser um pouco mais estrito na liberação das faixas de flexibilização que estão sendo feitas, né? Então, assim, eu acho que se estão o pessoal do governo, que é do interesse deles, sem dúvida, eles estão condicionando a liberação praticamente somente ao número de leitos disponíveis nos hospitais. E os hospitais têm, aqui em São Paulo principalmente, têm melhorado o número de leitos disponíveis. Mas, assim, o número de casos que continuam entrando não melhorou, continua sendo igual. Por outro lado, o tratamento desses pacientes também tem melhorado mais, como agora se conhece melhor como que o vírus funciona, quais são os alvos da doença, o tratamento tem sido melhorado nesse sentido. Então, mais pacientes, mesmo aqueles que evoluem para a forma grave, estão conseguindo se recuperar, e em tempo mais rápido também. O que tem dado uma folga para as UTIs, uma folga para as enfermarias. Mas, assim, a gente está tratando o resultado da doença, a gente não está fazendo prevenção. Então, a ideia seria manter essa flexibilização naquelas faixas por mais tempo, né? E começar a olhar não somente a disponibilidade de leitos, senão também o número de casos que estão se produzindo, que estão aparecendo diariamente, né? Então, acho que esse conjunto de informações tem que fazer com que essas fases estejam flexibilizadas, sim, não digo que não deva, porém com um tempo maior. Estão flexibilizando a cada 14 dias. Isso vai dar errado de qualquer forma, né? O número de casos não vai diminuir tão cedo, e é o que nós estamos observando nesses últimos 3 meses. E o detalhe mais importante agora, desculpa interromper, mas agora, com essa ideia de voltar às aulas nas escolas, isso deve fazer com que esse platô se mantenha e talvez nós tenhamos um aumento do número de casos. Eu ia dizer que se o senhor acredita também que as pessoas estão mais, eu não sei nem se a palavra seguras em relação à doença e abandonando o isolamento, mas seria se acostumando com esses altos números. Me lembro que quando tivemos o início da pandemia em outros países, e quando falávamos em mortes 600, 700, 800 mortes diárias na Itália, na Espanha, isso chocava tanto. E aqui no Brasil agora chegamos a 1.200, 1.300, e me parece que as pessoas se acostumaram com esses números, doutor. Sim, mas é isso mesmo que está acontecendo. As pessoas já não se alarmam mais com esse número, né? Todo dia a gente senta lá para assistir o Jornal Nacional, ou qualquer outro jornal, Record, Band, etc. E os números estão lá, 1.000 por dia, 1.200. As pessoas até preferem desligar nesse momento, assistir outra coisa, porque sabem que esses números já viraram uma rotina dentro do dia a dia do brasileiro. Isso não é certo, né? Aí, de repente, alcança a marca histórica de 100 mil óbitos, e aí fica aquele clima tenso, 100 mil, 99 mil, 1.000 mortos. Eu acho que assim, é a mesma coisa em termos de gravidade da situação, né? Então, as pessoas realmente, como se disse, eles estão se acostumando, é uma nova realidade, né? Parece que a gente vai conviver com isso por sempre. E a gente não pode pensar dessa forma, porque com isso a gente está permitindo com que a doença continue se disseminando e continue causando os estragos que a gente está vendo, né? Qual cenário o senhor acredita que, então, ainda está por vir? Aqui em Goiás, eu sei que em outros estados também já estão sendo investigados casos de reinfecção, Dr. Robert. Sim. Primeiro, assim, o cenário esperado é um aumento gradual do número de casos. Eu espero realmente que o número de óbitos vai evoluindo em queda, até porque, como comentei agora há pouco, o tratamento está sendo feito de maneira precoce e ele está sendo mais efetivo. Porém, se continuarmos nessa flexibilização sem um guia adequado em tempos muito curtos, o número de casos vai continuar aumentando. Isso aí não há dúvida nenhuma. Agora,
O que vai acontecer depois de tudo isso é que vai continuar, né, sendo um aumento de casos muito grande. Em relação ao fato dos pacientes voltarem a adquirir a doença, o que se sabe até agora? Que isso é possível. Quanto tempo depois da primeira infecção, isso tem variado, né? Tem alguns casos reportados na literatura que falam mais ou menos 3 meses, tem outros de 4 meses, né? O que se sabe é o certo, que esses casos novos, eles não representam mais um risco de vida para o doente. Não é porque ele pegou de novo que ele tem mais risco de ir a óbito ou de ter um quadro mais intenso, pior. Mas apesar dele não evoluir para formas mais graves, o problema é que ele é um indivíduo que ele está transmitindo a doença, né? Toda vez que ele adquire e o vírus ele consegue se replicar no corpo desse indivíduo, ele é um transmissor da doença. Então, por enquanto, nós não estamos nos preocupando com que esses casos aumentem e aumente a gravidade. Mas nós podemos ter novamente esses mesmos pacientes que já tiveram com a mesma doença e transmitindo essa doença mais uma vez. E como eles vão fazer ou formas mais leves ou talvez assintomáticas, são indivíduos que vão estar passeando, né, de repente em contato com mais pessoas, talvez sem máscara, como que a gente observa nas ruas em muitas situações, e transmitindo a doença. Agora, eu não queria terminar essa conversa sem uma notícia boa, positiva, uma esperança também, Dr. Robert, em relação à vacinação. A gente pode ser otimista também em relação a isso? O que o senhor acha de prazos? Quando é que a gente pode ter essa disponibilização mesmo aqui no Brasil? Certo. Não, realmente isso aí é a luz no final do túnel, né, como a gente fala. A vacina de Oxford, que aqui a gente está vendo mais de perto, inclusive o Brasil tem participado, ela já lançou os dados preliminares dessa última fase que eles têm feito, inclusive envolvendo os cidadãos brasileiros, e tem mostrado que a perspectiva em termos de resultados, formação de anticorpos, tem sido muito boa, acima de 75%. Então, significa que é uma vacina que vai dar certo, né? Acredito agora que, uma vez apresentados esses resultados, tanto para a Organização Mundial da Saúde, quanto para o FDA lá nos Estados Unidos, acredito que em setembro, no máximo outubro, ele possa ser registrado, né? Que mais ou menos são os prazos que demora para que esses órgãos internacionais avaliem a real validez do estudo, avaliem os resultados e tudo mais. E como o governo brasileiro tem feito uma parceria, e nós temos aí os laboratórios aqui, né, como o de Butantan e outros, para poder participar na elaboração, na fabricação dessas vacinas, eu ainda estou torcendo para que até dezembro desse ano nós possamos ter já essa vacina para uso aqui dentro do país. Inicialmente acredito que para as pessoas mais expostas, né, área da saúde, militares, etc., e depois ir pouco a pouco abrangendo os outros grupos de pessoas também. Dr. Robert, então, por enquanto, quais são as orientações que o senhor daria para que a população continue seguindo, continue acompanhando, para que a gente possa, pelo menos, tentar amenizar ainda o que pode estar por vir? Olha, a principal recomendação nós temos que manter a quarentena, tá? Isso assim, principalmente para aquelas pessoas que não têm necessidade de sair, ou porque já estão aposentadas, ou porque são grupo de risco. Realmente, para essas pessoas insistirem na necessidade de ficar em casa. Se tiver alguém para fazer as compras para eles, se tiver alguém para ajudar no sentido de pegar uma medicação na farmácia, etc., certo? Evite sair de casa, tá? Quem está saindo de casa por necessidade, porque o trabalho voltou, etc., por favor, que mantenha a máscara adequadamente colocada, né? Isso é super importante. As pessoas estão começando a utilizar a máscara mais como um enfeite. Toda hora está abaixo do nariz, abaixo do queixo. Tem outros que finalmente retiram a máscara.
tá? Então isso vai trazer problemas e vai manter, né, o país nesse platô aí que não para nunca, tá? E eu acho que a última recomendação, isso já vale inclusive para os nossos governantes, os nossos ministros de educação principalmente, eu não recomendaria que as aulas retornassem na forma presencial. Isso somente vai aumentar ainda mais o número de casos e vai piorar a situação no nosso país. Eu acho que essas são as 3 recomendações mais importantes que eu sugeriria nesse momento. Tá certo, Dr. Robert, muito obrigada por mais uma vez estar conosco aqui na CBN Goiânia. Um bom trabalho para o senhor, um bom fim de semana e até a próxima. Muito obrigado mais uma vez, Natália. Igualmente para vocês, tenham um bom trabalho, um bom final de semana. Obrigado mais uma vez.